Nós começamos na noite de ontem, no dia de ontem, na verdade, uma campanha de um propósito nosso de durante 40 dias nós nos colocarmos e lermos e entendermos um pouco mais a profundidade a respeito dos milagres que Jesus realizou aqui na terra. Só que a primeira pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é se nós acreditamos que nós servimos a um Deus que ainda faz milagres nos dias de hoje. Na quinta-feira passada, gente, só para vocês entenderem, antes de eu começar, eu não estava aqui. Uma hora dessa eu estava lá em Catanduva, na emergência, porque minha sogra tinha ido fazer compra em Catanduva e sofreu um infarto. Ela estava lá. A gente sem saber, sem ter a certeza de como ela sairia de lá, o que iria acontecer. Porque ali na emergência a gente não podia nem entrar para visitar ela. Só que eu me levanto aqui nessa noite, para honra e glória do Senhor, testemunhar. Minha sogra, ela está em casa já. O nosso Deus, Ele ainda faz milagres. Nós servimos a um Deus de milagres. O meu filho Otávio, que está aí, ele é um milagre. A médica disse que minha mulher não poderia ter filho se não fizesse um certo tratamento. Mas ele está aí com 2 anos de idade. Muitas palavras foram ditas a respeito de um casal aqui da igreja, que nós conhecemos muito bem. Meu compadre Elvis e minha comadre Giovana. Que a Giovana nunca poderia ter um filho. Antonella veio hoje. Ela nasceu. E aí? Às vezes a gente endurece tanto o nosso coração a respeito das coisas que acontecem, das situações que a vida nos apresenta, que nós acabamos endurecendo o nosso coração de tal forma, que às vezes nem através de uma ilustração, através de um vídeo que mostra uma pesca milagrosa, um grande milagre de Jesus, nós ainda ficamos nos questionando. Sabe, um dos lemas da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, Hebreus 13:8, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós caminhamos e somos fundamentados em cima dessa palavra, em cima dessa promessa. Sabe, eu sou apaixonado verdadeiramente pelos milagres de Jesus. Eu sou apaixonado. E você sabe o que mais me apaixona, o que mais me emociona a respeito dos milagres de Jesus? É que no final do seu ministério, Ele diz assim para cada um de nós: se vocês crerem, vocês realizarão essas mesmas obras e ainda coisas maiores. Ele não limita o seu poder, aquilo que Ele realizou através da sua palavra. Pelo contrário, Ele coloca exatamente a respeito disso: se vocês crerem, me seguirem, fazerem a minha vontade, vocês não viverão somente o que foi descrito, mas ainda coisas maiores. Agora eu vou dar continuidade, vou dar abertura, tá? Mas vocês podem continuar sentados, amém? Eu vou simplesmente ler o que foi relatado, o que foi encenado ali no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, a partir do seu versículo 3. Lucas, Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, versículo 3. Nos diz bem assim a palavra do Senhor. E ele... Acho que o pastor está querendo me boicotar, viu, gente? Não é conversa. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o fundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo isso, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele
diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Primeiramente para glorificarmos, engrandecermos e bendizermos ao Teu santo nome. E nos colocarmos diante de Ti com o nosso coração disposto, com o nosso coração reconhecendo que o Senhor é um Deus, o Senhor ainda realiza milagres nos nossos dias. Grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor já fez por cada um de nós, e grandes coisas nós sabemos que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, para que o Senhor se faça presente aqui nesse lugar, através da sua palavra. Ministra aos corações dos filhos teus de tal maneira que não seja a minha voz que alcance os seus corações, mas sim a voz pura, suave e doce do teu Santo Espírito, papai. É o que nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, e desde já te agradecemos pelo poder que é no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, ó Deus. Você sabe uma coisa, a gente observando cada um dos milagres de Jesus, nós conseguimos entender não só os milagres de Jesus, mas cada uma das suas lições, cada uma das coisas que Ele fez aqui na terra, todas elas são para transmitir uma mensagem para cada um de nós. Se nós formos analisarmos, quando Jesus ele faz lá o seu primeiro milagre, transformar água em vinho em um casamento, a gente pode até olhar e falar, mas que sentido faz isso? Mas para a época, para o seu contexto, fazia todo sentido. Porque o vinho ele simbolizava a alegria, não só na cerimônia de casamento, como seria também a relacionamento, como seria o casamento desses dois. E quando Jesus chega ali e transforma a água em vinho, ele não simplesmente estava pegando um líquido e transformando no outro. Ele estava trazendo uma mensagem ainda maior, que era: eu estou aqui para trazer alegria, não só para essa cerimônia, mas também para o casamento de vocês. E com isso nós conseguimos entender uma lição muito importante, que não importa nós termos tudo, não importa nós vivermos nos melhores lugares, nas melhores casas, ter as melhores roupas, se a gente não tiver Cristo Jesus na nossa vida, o nosso relacionamento não vai dar certo. A nossa vida não vai ser uma vida verdadeiramente próspera e abençoada. Minha esposa, ela teve que ficar alguns dias com a minha sogra no hospital. E ficaram só eu e os meus filhos em casa. Por mais que eu estava ali, eu e os meus filhos, quando ela chegou, e tanto eu mandando mensagens para ela, conversando com ela durante esse tempo que ela ficou lá, eu falei para ela, eu falei: Vi, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu sempre digo, eu sempre tento trazer essa mensagem de uma coisa que é real, que não adianta você ter uma mansão. O dinheiro ele pode comprar uma mansão para você, mas jamais ele vai te comprar um lar. E eu entendi de uma forma muito assim forte naquele momento que eu estava ali sozinho com meus filhos, por mais que meus filhos estavam ali, a família não estava completa. Eu entendi. O que eu sempre falava, eu consegui entender. Que não adiantava eu estar ali na minha casa, confortável, porque não estava completa. Eu estava simplesmente dentro de uma casa, não estava dentro de um lar. E se a gente for ver muitas outras aplicações a respeito dos milagres de Jesus, nós conseguimos tirar, para depois eu chegar nessa, para a gente poder entender e aprofundar um pouco mais. Quando a gente vê, quando Jesus ele dá a vista a um cego, que era um cego de nascença, ele estava ali mostrando, porque foi debaixo de um questionamento dos seus discípulos, que perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Só a pergunta em si a gente já consegue observar que é uma pergunta até meio que infantil, porque como o cara ia ter pecado de nascer cego? Se ele nasceu cego, ele pecou antes de nascer? Mas aí Jesus ele pega e ele responde: não, nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que através dele, para que nele se manifestasse a glória de Deus.
E a gente consegue entender através dessa lição, através desse momento, que Jesus ele estava tentando trazer e tentando nos mostrar que há certos tipos de problemas que a gente passa, que a gente enfrenta, que é para glorificar o nome do Senhor, através da maneira que nós passamos por esses problemas. O salmista nos diz: e verão a diferença entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não servem a Deus. Mas a gente às vezes acaba levando para um lado, como se essa diferença fosse entre eu sirvo a Deus, eu não vou passar nenhuma dificuldade, nenhum problema. O Paulinho serve a Deus, tá de boa para ele. A pastora, o pastor, eles vivem na obra, a vida deles é para servir, então eles não vão passar nenhum tipo de problema. Só que eu pergunto, é isso que o texto nos diz? É isso que a palavra do Senhor nos diz? É isso que Jesus diz quando Ele fala assim, ó, eu digo isso para que em mim vocês tenhais paz. Aí continua, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sozinho a gente não vai conseguir nada. Se a gente não conseguir entender, não conseguir compreender que fora de Cristo, que longe de Cristo, que sem Cristo nós não vamos conseguir nada, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque é tudo dele, para ele, por meio dele. São todas as coisas dele, por ele, para ele. Gente, esse é um dos milagres que eles são repetidos, que eles são falados, não com essa riqueza de detalhes, mas em quase todos os evangelhos. Essa primeira multiplicação dos peixes, ela só não é relatada no evangelho de João, porque nos outros todos são. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, nos fala a respeito disso. Em Marcos 1,17 nos fala a respeito disso. Mas esse milagre nós temos que entender e enxergar, assim como, só para explicar, gente, esse pedaço de vídeo que passou aí é uma série que chama The Chosen, uma série muito boa. Nem tudo, é claro, se vocês forem ver o diálogo que teve ali, a explanação toda que teve ali, ela não está toda na Bíblia, mas os pontos centrais estão todos baseados na palavra. E o que eu mais acho interessante nessa série é mostrar a humanidade, não só de Jesus, mas também dos seus discípulos. Jesus pega e fala, lança suas redes. Simão pega, fala, dá uma explicação, fica em silêncio. Aí Simão lança a rede e fala, olha para Jesus e faz tipo... Aí Jesus fala, aí acontece. Mas só para explicar, é uma série muito boa, gente, é uma série muito interessante. E quando a gente vê, no final até, que Jesus ele pega e fala que não é a respeito de peixes, não é a respeito da pescaria. Tudo isso ele queria mostrar que se aqueles discípulos, que se aqueles homens andassem embaixo da sua palavra, eles poderiam realizar grandes coisas. Porque foi exatamente isso que Pedro, que Simão disse, sobre a sua palavra eu lançarei as redes. E ele viveu esse grande milagre. Só que aí mais para frente ele vai conseguir entender que não é a respeito de pescaria, não é a respeito de comércio de peixe, não é a respeito de ficar rico vendendo peixe. Aquele é um sinal que Deus dá, que Jesus dá para Simão Pedro e para aqueles outros discípulos abrirem os seus olhos e entenderem que o que ele tinha preparado para cada um deles era muito maior do que aqueles pequenos peixes. Ele estava os chamando para serem seguidores, para serem pescadores de homens. E sabe de uma coisa? Diariamente Jesus ele se coloca diante de nós e nos convida para sermos pescadores. Pescadores de homens, pescadores de almas. A gente às vezes fica pensando que a questão de multiplicação, que a questão de pregar o evangelho, eu já disse aqui algumas vezes, está só naqueles que têm a oportunidade de subirem aqui e pregarem, o pastor, a pastora, os obreiros. Mas gente, não. Pastor, vamos trazer para uma questão biológica, vamos dizer assim. Pastor que cuida de ovelha, ele gera ovelha? Não, né, gente? Não gera. O pastor ele não gera ovelha no pasto, no cuidado no pasto mesmo.
O que vai gerar mais ovelhas? Outras ovelhas. Só que como nós vamos gerar outras ovelhas? Através do nosso testemunho de vida, através da maneira que nós andamos, da maneira que nós caminhamos. Às vezes pode parecer uma coisa insignificante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu já falei isso aqui umas 50 mil vezes, mas quem me conhece também sabe. Eu ando de skate, gente. Eu ando de skate. Aí teve um tempo, eu peguei, me machuquei o pé, tive que ficar um tempo sem andar. Aí eu voltei a andar uma semana antes de um campeonato. Aí eu fui lá andar de skate, com tornozeleira, tudo ainda meio receoso, porque no outra semana eu tinha um campeonato para ir. Eu fui lá andando, conversando com os meus amigos. Eu fui, mandei uma manobra, torci o mesmo pé de novo. O mesmo, não foi nem o outro, foi o mesmo. Aí eu peguei meu skate, sentei na arquibancada lá, apoiei a mão assim e fiquei. Aí tinha dois amigos meus assim do meu lado, eles ficaram olhando assim, sabe, eu não falei nada, eu não fiz nada. Eles chegaram, olharam pra mim e falaram: nossa, Milton. Eu falei: que foi? Eu falei: mano, você não xingou, você não ficou bravo? Eu falei: cara, mas vai adiantar? Ele falou: não. Ainda eles brincam, eles falaram: não, então você é crente mesmo. Mas é uma coisa tão simples, gente, é uma atitude que eu tive, que não foi nem uma coisa pensada. Eu não pensei, eu vou lá, vou me machucar, vou sentar lá no chão, vou ficar com a mão no tornozelo, mas não vou falar nada. Eu não pensei. Mas existe uma coisa, a palavra do Senhor nos diz que aquilo que nós estamos cheios, nós colocamos para fora, através da palavra, através das nossas atitudes. Gente, uma atitude tão simples, uma atitude normal, uma atitude comum. Eu me machuquei, simplesmente eu sentei lá e não reclamei, não xinguei, não falei nada. E eles olharam já com uma outra ótica, falando: nossa, olha. Sabe, a gente, enquanto estamos aqui dentro da igreja, podemos dizer, entre aspas, que é até fácil nós sermos servos do Senhor. A gente vem aqui 2, 3 vezes por semana, agora que tem os cultos de terça. Daqui uns dias vai voltar a ter os cultos de sábado, umas 4 vezes a gente vem por semana. Vem num ensaio, num estudo de sexta-feira. Gente, é fácil, porque a gente passa aqui coisa de, hoje mesmo a gente passa coisa de 1 hora, 1h10. É fácil. E às vezes a gente chega na nossa casa, a gente chega no nosso local de trabalho e quer falar de Jesus. Aí a gente fala tipo assim: olha, Roseli, Jesus te ama, Roseli. Roseli, você tem que ir para a igreja comigo, Roseli. Aí eu viro assim e falo: vai, pelo amor de Deus, não sei o que, tudo. Mas Roseli, você tem que ir na igreja comigo, porque é bênção, tá mudando a minha vida. Aí os outros me chamam: o que foi? Mas Roseli, é bênção a igreja. Gente, faz sentido. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. 80, 90% das pessoas da terra, as pessoas da terra, a única Bíblia que elas vão ler não é essa daqui, é essa daqui. É a única Bíblia que elas vão ter um contato real. Porque se nós decidimos, se nós escolhermos a Cristo Jesus como o Senhor da nossa vida, nós não podemos pegar e olhar uma passagem como essa, em que Ele chama os seus discípulos, em que Ele chama os seus apóstolos para também serem pescadores de homens. Como assim? Esse chamado também é para cada um de nós. Nós também somos chamados. Mas uma coisa interessante é que às vezes a gente chega, sabe, com muita sede ao pote. A gente chega cheio de vontade. Mas eu vou contar uma novidade, um segredo. É segredo, vocês não contam para ninguém. Eu descobri isso sozinho. Você sabe o que costuma acontecer? A gente chega cheio de vontade. Como eu falo, a gente chega com o tanque, até na boca. E você sabe o que acontece? Cada passo que a gente vai dando, parece que a gente vai andando assim, vai caindo uma gota aqui, uma gota ali, uma gota aqui, uma gota ali. Às vezes a gente chega em casa vazio já. E a gente desanima. Às vezes porque o que a gente queria, o que a gente pensou não aconteceu ali naquele momento.
Ah não, mas eu pensei que era assim, eu pensei que eu ia começar na igreja hoje, eu já ia ser liberto de todos os meus problemas, eu já ia... Gente, não é assim que funciona. É um processo. É um processo da gente entender a palavra do Senhor, buscar colocar ela em prática sobre a nossa vida, para a gente viver diariamente um processo de transformação. Gente, os discípulos, os apóstolos, eles ficaram de 3 a 3 anos e meio, mais ou menos, andando com Jesus. E como eles chegaram no final da caminhada, quando Jesus estava sendo crucificado? Vocês sabem? Depois de 3 anos e meio, vendo cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar, leproso sendo curado, multiplicação de pães e peixes, a pesca milagrosa, água em vinho, a transformação de matéria, gente. Você sabe como que eles chegaram no final do ministério de Jesus aqui na terra? Um para cada lado. O único que estava aos pés de Jesus na cruz era o apóstolo João. Pedro negou. A gente costuma sempre lembrar e olhar para Pedro negando Cristo 3 vezes, mas a gente nos esquece de todos os outros que saíram correndo. Você sabe por que Pedro negou? Porque ele estava num lugar onde ele foi questionado a respeito disso, enquanto os outros, correram, amedrontados. E a gente consegue entender que eles só começam a entender, começam a voltar aquilo, a entender realmente a mensagem de Jesus quando ele ressuscita e volta e fala mais uma vez com eles. Só que, gente, a gente é teimoso, né? A gente é teimoso. A gente é muito teimoso. Se eu falar para vocês que depois de 3 anos e meio, depois de tudo que eles passaram com Jesus, depois de verem a multiplicação, depois de verem o milagre dos peixes, depois de verem morto ressuscitar, cego enxergar, mudo falar, depois de eles verem tudo isso, correrem, Jesus veio, reestabeleceu o relacionamento entre eles e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fez isso, sabe? Ele reuniu eles de novo e falou: escuta aqui, vem cá. Gente, eu sei, você correu, você negou. Tomé, você nem acreditou, mas tô aqui, põe a mão. Viu que é eu mesmo? Então tá, legal. Agora vocês, vai cumprir o chamado. Vai fazer aquilo pelo qual eu chamei vocês lá atrás. Vão pescar homens, vão pescar almas, vão levar o evangelho, vão multiplicar essa palavra. Você sabe o que eles fizeram? João, capítulo 21, versículo 1 ao 11. Abre aí que você vai ver o que eles fizeram depois de tudo isso. Vocês vão ver. João, capítulo 21, versículo 1 ao 11, nos diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. 7 discípulos estavam ali. 7. Vamos ver o que eles estavam fazendo. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Vocês já ouviram aquele negócio? Qualquer semelhança é mera coincidência? Mas aqui não. Eles voltaram para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa que eles faziam antes deles ser chamados. O que eles estavam fazendo com isso? Que mensagem eles estavam passando para isso? Não, foi legal aqueles 3 anos e meio que eu vivi contigo, Senhor, mas para mim não dá, eu tenho que voltar a pescar peixe mesmo. Porque homem eu não sei pescar, então eu vou pescar peixe, eu vou fazer o que eu sei. Só que aí continua nos dizendo assim, mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tende algum alimento? Eles responderam-lhe: não.
E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, e arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Vocês conseguem enxergar, vocês conseguem entender que eles pegaram tudo aquilo que eles tinham entendido, tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, deixaram de lado e voltaram a praticar as coisas que eles antes praticaram? Jesus, ele tirou eles dali. Jesus, eles foram até o mar, Jesus, ele foi até o rio onde eles estavam pescando, falaram: ó, sai daí, que aí não é o seu lugar, o teu lugar é lá, fazendo entre aspas os mesmos serviços, só que para o meu reino. Em vez de você quebrar a cabeça pescando peixes, você vai quebrar a cabeça também pescando homens, pescando almas. Gente, ó, para vocês entenderem a questão do pescador, eles viviam disso, eles entendiam. Eles passaram a noite inteira nas duas vezes e não pegaram um peixe sequer. Não pegaram nenhum peixe. Eles eram especialistas nisso. É a mesma coisa que eu pegar e falar assim: o Paulinho, ele foi incumbido de vir aqui trazer uma palavra. Aí ele pega e fala assim: não, eu vou ir arrumar a bicicleta. Ô, Paulinho os bike, quem não conhece, desde quando era, não, você é velho, tá, Paulo? Mas desde quando eu era criança ele já tinha bicicletaria. O cara entende de bicicleta. Aí ele fica a noite inteira lá arrumando a bicicleta e não arruma, e não consegue arrumar. Faria sentido isso, Paulo? Nem um pouco. Só que é isso que aconteceu mais uma vez, para eles enxergarem, trazerem a memória e lembrarem que o lugar deles não era mais ali. O lugar deles é onde Jesus tinha colocado eles, levando a palavra, pregando o evangelho a toda criatura. Sabe uma coisa que nós entendemos? Quando a gente vem para a igreja, a gente vem aqui para a gente receber uma palavra, sim, mas para essa palavra não ficar só em nós, essa palavra não ficar incubada em nós, não ficar somente nos nossos corações, mas que a partir do momento que a gente saia daqui, a gente seja verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo, na vida das pessoas. O sal dentro de um saleiro, ele não faz diferença nenhuma, gente. Você pode pegar um saco de 1 quilo de sal, se ele estiver fechadinho, bonitinho, você coloca ele dentro da água do arroz, você vai comer um arroz insonso, um arroz sem sabor. Aí você fala: mas eu coloquei 1 quilo de sal, mas você não colocou da maneira correta. Não adianta nada a gente ser cristão somente aqui. Não adianta nada a gente até louvar: eu vou jogar a minha rede ao mar, muitos peixes também vou pescar, há umas tantas que eu nem poderei contar, almas como as águas. Não adianta, gente, se a gente só usar isso como discurso, como palavra da boca para fora, e não usar isso como o nosso estilo de vida, como a nossa caminhada. Como filhos e filhas de Deus, nós temos que replicar esse amor que nós recebemos aqui, essa palavra. Sabe, eu até brinco às vezes na rádio, eu falo assim: gente, quando tem uma coisa muito boa, tudo que você quer é transmitir para as pessoas que você gosta, para que assim o maior número de pessoas que você gosta também experimente aquilo ali que é tão maravilhoso. Aí eu falo: então eu vou fazer um negócio. Hoje, a partir das 20 horas, nós estamos lá na rua Floriano Peixoto, número 296, porque é o que de melhor nós temos para oferecer, é a palavra, é a unção do Senhor sobre a nossa vida. Se coloque de pé, amém? Sabe,
Assim como Jesus ele teve paciência com os seus discípulos, com os seus apóstolos, que mesmo depois de 3 anos e meio, vendo grandes coisas, grandes maravilhas que ele realizou, eles ainda saíram um pouco. Jesus ele também tem paciência com a gente. Só que se vocês conseguem entender uma paciência misturada com pressa, é o que Jesus tem sobre a nossa vida. Ele tem paciência conosco, mas ele tem pressa que a gente entenda o seu chamado sobre a nossa vida, para que assim o mais rápido possível a gente comece a exercer esse chamado e viver e andar debaixo da plena vontade de Deus para a nossa vida. Nem todos um dia vai conseguir chegar aqui, pregar a palavra, pregar o evangelho. Nem todos vão ter um dom de tocar, um dom de louvar. Mas todos nós temos esse dom dentro de cada um de nós. De onde nós estamos, onde Deus nos colocou, nós fazermos a diferença. Sermos a diferença. Para aquilo que Deus quer fazer em nós, Ele não só faça em nós, mas Ele faça através de nós. Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e pedimos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos auxilie na nossa caminhada, e para que nós nos transformemos verdadeiramente em pescadores do Teu reino, para que assim, ó Santo Espírito de Deus, aonde nós estivermos, aonde nós formos, a Tua palavra se manifeste através de nós, para que nós possamos nos encher da Sua presença, para que nós possamos nos encher da Sua palavra, para que quando nós conversarmos, para que quando nós estivermos em algum ambiente, em algum lugar, isso seja transbordante na vida das outras pessoas, e levem essas outras pessoas também a quererem receberem, a quererem ser cheios também dessa unção, dessa presença que só há somente em Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Santo Espírito de Deus, a ser pequenos cristos na terra, que replicam o Santo Espírito de Deus e que fazem aquilo que o Senhor nos ordenou, que cumpre a Sua vontade, que anda embaixo dos Seus propósitos. Papai querido e Deus amado, ajuda-nos, ó Papai, nos direciona, nos guia, para que a gente possa cada dia mais e mais crescer diante de Ti e fazer a Tua vontade, que é o que mais importa sobre a nossa vida, é andarmos e fazermos somente a Sua vontade. É o que nós Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, e desde já Te agradecemos, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, ó Deus. Pescadores somos todos nós. A isca é o nosso testemunho, a maneira que nós caminhamos. A vara é o Evangelho. Mas quem vai pescar de verdade é o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.